Querido, eu queria primeiro destacar com você um fato, porque nós como cristãos, nós cremos no absoluto, e nós cremos que existe uma verdade, e que essa verdade ela é absoluta, e a verdade ela se sustenta por ela mesma. A verdade ela não depende de um mensageiro ou da qualidade desse mensageiro. A verdade, quando dita, ela se autossustenta, porque ela é absoluta. E eu quero pegar uma frase de um presidente americano, independente se gostamos dele ou não, o que ele fala é uma verdade. É o Ronald Reagan. Ele fala uma coisa muito interessante, falava naquela época: a nossa liberdade está constantemente em perigo. Não é transmitida à próxima geração geneticamente. Ela deve ser conquistada, protegida e entregue à próxima geração para que eles façam o mesmo. Eu vou repetir a frase, ela é muito interessante. Reflitam sobre essa frase. A nossa liberdade está constantemente em perigo. Ela não é transmitida à próxima geração geneticamente. Deve ser conquistada, protegida e entregue à próxima geração para que eles façam o mesmo. Amado, a liberdade é um bem maior do mundo democrático. A liberdade é um bem maior do mundo judaico-cristão. E ela, como Ronald Reagan bem percebeu, ela está constantemente ameaçada. Porque aos déspotas de plantão, aos ditadores, aos arrogantes, aos prepotentes, aos que acham que porque tem bilhões podem comprar tudo e todos, e podem mandar em todos, a liberdade é um problema. E será sempre um problema. Nós, pobres mortais, que às vezes dispomos de poucos recursos, na comparação com pessoas tão poderosas, nós temos que lutar pela nossa liberdade todos os dias, porque nós temos uma obrigação com a geração que virá após nós, de entregar a essa geração um mundo livre, para que ela dê sequência a essa luta, que não cessa nunca, porque de tempos em tempos Satanás levanta anticristos, de tempos em tempos Satanás levanta forças para destruir os nossos valores, para destruir a verdade do Evangelho e para atacar as pessoas de Deus. Temos que ter essa consciência. E hoje eu quero falar de um fenômeno que tem nos preocupado e que nasceu da forja da Inferno S.A. A Inferno S.A. é a empresa mais bem sucedida diante dos reinos da terra. A Inferno S.A. trabalha 24 horas para destruir a humanidade. Esse é o objeto social do contrato social, do estatuto dessa sociedade anônima chamada Inferno S.A. O seu propósito é destruir a humanidade. O seu CEO se chama Satanás, que já foi guardião da glória de Deus, que já foi guardião do Santo dos Santos, o terceiro, e se considerarmos a Trindade, o segundo na hierarquia celestial, e que um dia quis ser Deus. Destronado, foi lançado à terra que estava sem forma e vazia, e fez aqui a sua morada. No Éden, seduziu a mulher e destruiu a primeira aliança com Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, cobriu Adão, Eva, com pele de animais, lançou-os a leste do Éden e disse a eles: a partir de agora vocês viverão do seu trabalho. A Inferno S.A. mantém o mesmo projeto, mas Deus já tem um plano vitorioso, como nós sabemos, e esse plano se consumou na figura de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Como foi dito aqui hoje, mais cedo, morreu por nós. Mas a Inferno S.A. não desiste. Satanás, mesmo sabendo que está derrotado e que estará derrotado ao final dos dias, ao final dos tempos,
ele quer arrastar para o inferno o máximo de pessoas que ele conseguir. E ele lança na história, de tempos em tempos, de século em século, doutrinas malignas, forjadas nas profundezas do inferno. E uma dessas doutrinas que nós vamos estudar aqui hoje se chama marxismo cultural. Eu não quero que você tome minha palavra por verdade. O nosso tempo é curto, é um assunto complexo. E se eu tenho alguma virtude, é no esforço de tentar tornar esse assunto palatável, acessível a qualquer pessoa, a qualquer audiência. Não estou falando só para crentes. O marxismo cultural é uma agressão a qualquer ser humano de bem, a qualquer pessoa de bem, qualquer que seja a sua ideologia, a sua religião, a sua crença. Não é uma questão de crença, não é uma questão de ser cristão ou não. O marxismo cultural é uma agressão a qualquer pessoa de bem sobre a face da terra. E vocês vão entender por quê. Eu quero começar desmistificando algo que tem sido construído até dentro das igrejas. A ideia de que marxismo e cristianismo são a mesma coisa. Existe uma passagem no livro de Atos que é muito interessante, na qual as pessoas depositavam aos pés dos apóstolos as suas riquezas. Temos a história de Ananias e Safira, que esconderam a parte, foram severamente punidos por Deus por isso, o que era uma grande bobagem, porque ninguém iria tirar o que era deles, porque lá foi uma ganância, uma estupidez, como foi a denúncia que Judas faz, né, Judas Iscariotes, em relação a Cristo. Judas se enforcou porque era o idiota, o imbecil. O pecado de Pedro era tão grande quanto o de Judas, mas Pedro teve a capacidade, a humildade de reconhecer o seu erro e aguardar que o Senhor o perdoasse. Judas, na sua arrogância, na sua prepotência, escolheu a morte, o suicídio. O marxismo não tem nada a ver com o cristianismo. Eu vou explicar isso de forma bem simples. Você tem Pedro, Tiago, Bartolomeu, Judas Tadeu. Você tem os discípulos de Cristo ali. Logo após a ressurreição, logo após aqueles 40 dias que Cristo conviveu com os seus, já ressurrecto, ascende aos céus, vem o Pentecostes. Você conhece aqueles cristãos. Aquelas pessoas eram tão parecidas com Cristo que passaram a ser chamadas de cristãos, que significa em grego pequenos cristos, até o jeito de andar. Uma coisa é eu pegar o meu patrimônio e entregar aos pés daqueles homens. Isso é cristianismo. Outra coisa é eu pegar o meu patrimônio e entregar aos pés de Marx, de Lenin, de Fidel Castro, de Hugo Chávez e de Stalin. Então querem confundir as duas coisas. Quando se falava naquele tempo em entregar aos pés dos apóstolos as suas riquezas, as suas posses, é porque eram homens cheios do Espírito de Deus. E o amor, e a palavra fala que o amor daqueles dias constrangia as comunidades que tinham contato com aqueles homens, porque eles distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Não tinha pichuleco, não tinha petrolão. Isso era distribuído de acordo com a necessidade de cada um. É diferente. Estudem a história da Revolução Russa. Estudem a história do início de uma economia planificada, que matou nos primeiros anos 20 milhões de pessoas na antiga União Soviética. Estudem a história da Revolução Cultural de Mao Tse Tung, que matou 30 milhões de pessoas na China. Você depositaria as suas riquezas aos pés desses homens? Isso é cristianismo? Se na essência do marxismo está a negação de Deus. Cuidado, amados. Nós temos falsos profetas em nosso meio. E eu falo com a liberdade de irmão, porque graças ao bom Deus eu tenho livre trânsito em todas as denominações, até pelo meu envolvimento com o Concílio Mundial das Igrejas de Cristo.
Nos Estados Unidos eu dou apoio a igrejas batistas, dou apoio a igrejas metodistas, presbiterianas. No Brasil também. Eu não tenho nenhum problema com denominação. Por isso eu alerto os irmãos. Nós temos lobos no nosso meio, que estão tentando vender a ideia de que marxismo e cristianismo são a mesma coisa, e não são. Isso é uma mentira de Satanás. Estudem a biografia de Karl Marx. Vejam que vida ele levou, o que ele fez como homem, como marido, que tipo de pai ele era. Estudem a biografia de Lenin, de Stalin. Esses homens eram todos hegelianos. O que é o hegelianismo? É um movimento filosófico que deu origem ao marxismo e deu origem ao nazismo. Beberam na mesma fonte. Uma à esquerda, outra à direita, que se encontram na ditadura. Não existe ditadura boa. Ditadura é ruim, seja de esquerda ou de direita. Mas o nazismo e o marxismo se encontram. E tem uma outra religião aí também, que é uma das que mais cresce, que para mim é o nazismo com 1400 anos. Só isso. Isso é mais velho, mas é nazismo. E o ISIS está simplesmente demonstrando naquela região a que essa religião veio e o que ela é realmente. Mas vamos dar sequência. Então vamos falar um pouquinho de Cuba. Para matar de vez a tese de cristianismo e marxismo é a mesma coisa. Vocês sabiam que um dos primeiros atos de Fidel Castro, quando assumiu Cuba, foi matar todos os cães de uma raça que era considerada a raça da aristocracia cubana? Agora, dá para entender uma coisa dessa, amado? Que maluquice é essa? Quer dizer, o sujeito foi capaz de matar todos os cães de uma raça, porque essa raça era a raça preferida da aristocracia que vivia em Cuba, na visão dele. Chegou-se a esse ponto em Cuba. Não sei se você sabe, Cuba tem 10 milhões de habitantes, aproximadamente. 5 milhões são policiais. Você tem um policial por habitante em Cuba. Por isso que o povo sofre calado há tantos anos. Porque você abre a boca, você está morto. E lá em Havana existe um setor chamado Miraflores. E em Miraflores é onde vê a elite política de Cuba. Você acha que essa elite política vive nas mesmas condições que as pessoas na periferia de Cuba? Por que o marxismo caiu na União Soviética? Por que ruiu o Império Soviético? Porque as pessoas começaram a perceber a desigualdade da realidade do Politburo. O Politburo era o Partido Comunista, era o escritório central político na antiga Moscou. A disparidade em que essas pessoas viviam, os políticos e a grande população. Surge Boris Yeltsin, Gorbachev, antes dele, tentam dourar a pílula e uma coisa já estava podre na sua essência, e aquilo rui de podre. Então, como é que você compara esse lixo ao cristianismo? Só que a comparação, amada, ela é sutil. E nós temos que ter muito cuidado no nosso meio, porque vão trazendo a ideia de igualdade social, que nós temos que cumprir uma missão integral. É linda essa expressão, missão integral. Eu não sou contra, eu acho que a desigualdade tem que ser combatida. Só que eu não acho que o marxismo é alternativa a isso, porque onde ele passou, ele só trouxe destruição. Até porque na essência da doutrina marxista, você tem que destruir para construir algo novo, o que é um contrassenso em si mesmo. Se você destruir, dificilmente você vai conseguir fazer algo daquilo ali, não vai sobrar nada. Então já há um contrassenso. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho de marxismo. Marx, na sua essência, qual era a ideia que ele tinha? De que um dia os trabalhadores do mundo se uniriam e destruiriam o sistema capitalista. A sua famosa frase, trabalhadores do mundo, univos. Essa era a ideia. Só que aconteceram dois problemas. Um chamado Primeira Guerra Mundial e o outro Segunda Guerra Mundial. E qual foi o problema? Caiu a tese de Marx que os trabalhadores se uniriam. Por quê? Porque estava trabalhador inglês dando tiro em trabalhador alemão.
e trabalhador alemão dando tiro em trabalhador francês. Então, quer dizer, a pátria como valor era muito mais importante do que o ideário marxista de igualdade, de comunismo. E isso deixou perplexo a intelectualidade esquerdista daquela época, dos anos 30, dos anos 40, dos anos 20. Ficaram perplexos. Espera aí. Então, como é que é esse negócio? Não vai ter como unir, porque o cara pega, abraça a bandeira dele, abraça a família e vai lutar no campo de batalha para matar o outro trabalhador. Aí tiveram uma ideia brilhante. E essa ideia brilhante dos marxistas surge também na Alemanha. A Alemanha é berço de coisas boas e coisas ruins. A Alemanha nos deu o protestantismo. A Alemanha nos deu Lutero. A Alemanha nos deu a Bíblia de Gutenberg. Mas a Alemanha nos deu um lixo chamado Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt era composta de pensadores judeus, antissemitas. Você acha que é impossível, mas tem. Judeus, antissemitas e ateus, que se uniram em Frankfurt para entender o problema da guerra. Por que trabalhadores estavam pegando em armas contra trabalhadores? Nós temos que resolver esse negócio, senão o marxismo não avança. E eles chegaram a uma brilhante conclusão, graças também ao trabalho de um italiano chamado Antonio Gramsci, que defendia o seguinte: vocês estão perdendo tempo tentando doutrinar esse pessoal desse jeito. Vocês querem realmente um mundo marxista? Tenham paciência, porque é um processo de décadas, ele chamava de longa marcha, e você tem que destruir 3 pilares da cultura judaico-cristã para fazer a grande revolução. O primeiro pilar, a família. O segundo pilar, a religião, a fé. O terceiro pilar, o Estado. Se você corroer esses 3 pilares, você derruba a sociedade judaico-cristã. E esse é um processo lento. Se a Escola de Frankfurt tivesse ficado na Alemanha, essa turminha, Hitler teria dado um jeito neles, porque eram todos judeus e marxistas. Hitler abominava judeu e abominava marxista. O que ocorre? Esse pessoal foge para os Estados Unidos, são acolhidos na Universidade de Columbia, em Nova York, muito bem acolhidos, recebem todo o apoio da universidade e montam um departamento de sociologia. Só que eles não chegaram lá, nos Estados Unidos, dizendo que iriam destruir o Estado americano, ou a família americana, ou a religião americana. Eles começaram a lançar ideias nos anos 30, 40, 50. Que ideias? Sexo livre. Jovens, seu corpo é seu. Depois ainda veio a pílula anticoncepcional, né? Não tem problema. Virgindade é bobagem. Esse negócio de padre, pastor ficar falando, não, o corpo é seu, faz o que você quiser com ele. Droga, vamos usar droga. Droga é legal, abre a cabeça. Então eles começaram de forma sutil a lançar em obras, em livros, ideias que foram contaminando a sociedade americana dos anos 20, 30, 40 e 50. E um dos catalisadores desse processo, além da literatura que eles lançaram a partir da Universidade de Columbia, foi Hollywood. Os artistas de Hollywood abraçaram aquele ideário marxista, cultural, acharam aquilo muito legal e começaram a lançar isso na vida pessoal e nos próprios filmes que eram produzidos. Então você começou a ter cenas mais tórridas, né, nos cinemas. Você começou a ver o pessoal fumando nos cinemas, nos filmes. Começou a ver droga. Aí surgem diretores dessa contracultura. E hoje nós é que somos a contracultura. Infelizmente o cristianismo hoje é a contracultura, para quem não sabe ainda. Nós estamos encantoados, né? E é terrível essa situação. Mas naquela época ainda tínhamos alguma predominância, mesmo nos Estados Unidos. Então eles vão devagarzinho minando os valores. Aí a bomba estoura nos anos 60. Foi o ano da rebelião jovem. Aí surgem os grandes movimentos. Surge o movimento hippie, surge o Woodstock, né, os grandes festivais de rock. Surge o rock como manifestação cultural, nesse sentido mais negativo. Droga, pornografia, surge a Playboy. A Playboy nasce nos anos 60. O Hugh Hefner, né, que foi quem a produziu. Para quem quiser conhecer um pouquinho da história, Hugh Hefner, além de ter lançado a Playboy, ele era viciado em anfetamina e droga.
E foi o cara que lançou a pornografia nos Estados Unidos, a grande pornografia de forma industrial em escala. Quem lançou foi Hugh Hefner, não foi só a revista. Esse cara, para mim, eu acho que Satanás deve ter um caldeirão só com o nome dele já escrito assim, esperando ele morrer. Porque o mal que esse homem fez para aquele país não tem igual. E para o mundo, né? Um mal enorme. Mas voltando, isso aí não é conosco, é com Deus. Então, na verdade, qual é o perigo da doutrina marxista cultural? Ela vai corroendo aos poucos. Ela vai contaminando a sociedade aos poucos. E eles estão há quanto tempo na nossa frente? Isso começou nos anos 30. Eles estão 85 anos adiante de nós. Outro dado interessante, nos anos 60, quando eclode esse movimento, e as igrejas americanas, ao invés de irem para cima, elas dão uma recuada, é se acovardar, essa é a verdade. E eu tive assim o privilégio de falar isso para americanos nos Estados Unidos. Em maio eu ministrei a igrejas americanas, tive essa honra. Fui um dos poucos pastores brasileiros até essa honraria de poder ministrar a americanos e igrejas e líderes americanos, e eu ministrei. E eu fui duro com eles. Eu falei, vocês nos anos 60 se acovardaram. As igrejas aqui desse país se acovardaram, o resultado está aí. As igrejas se fecharam nelas mesmas. E esses movimentos foram só se crescendo. Não houve uma voz que se levantou. Em 1962, a Suprema Corte Americana proibiu a leitura da Bíblia nas escolas americanas. Proibiu. Isso em 62. Em 63, proibiu que os 10 mandamentos, porque os diretores tentaram, já que não podia ler a Bíblia, vão pelo menos pintar os 10 mandamentos nas paredes. Em 63 veio uma ordem da Suprema Corte proibindo que se pintasse nas escolas americanas os 10 mandamentos. E hoje as pessoas se escandalizam com os massacres nas universidades americanas, os tiroteios, né, os massacres. Estão há 50 anos sem ler a Bíblia nas escolas americanas, por uma ordem da Suprema Corte dos Estados Unidos. E agora chegou-se ao ápice de você não poder mais alegar uma divergência religiosa para se opor ao que vai contra a sua fé. Então vou dar um exemplo, não estou entrando no mérito, mas se um casal homossexual procurar você nos Estados Unidos hoje, em Nova York, por exemplo, fazer um bolo e colocar 2 homenzinhos lá, não é a noiva e a noiva, 2 noivos, e você, por ser cristão, falar não vou fazer, você pode ser processado. Já há várias leis estaduais nos Estados Unidos que te obrigam a atender pleitos que vão contra a sua fé. Porque lá atrás houve omissão. É o que o Reagan falou aqui, ó. A liberdade ela tem que ser mantida e conquistada todos os dias. Ela não é transmitida geneticamente. Ela é um fenômeno cultural. Bom, teve coisas piores nos anos 60, não sei se vocês se recordam. Terrorismo. Para quem não sabe, nos anos 60, policiais americanos foram sequestrados de costa a costa e mortos por terroristas marxistas. Surgem os Panteras Negras. Aí começam a se interpor os planos ideológicos. Aí o movimento negro, mais radical, mais agressivo, violento, se une aos marxistas. E começa a explodir bomba em escola, dentro dos Estados Unidos, na Europa, começa a sequestrar policial, matar. Então esse é o fruto do marxismo cultural. E hoje, nós estamos vivendo, infelizmente, o fim da longa marcha que o Antônio Gramsci falou lá atrás, nos anos 20. Levou em torno de 80 anos. Mas chegamos no final da longa marcha. Está tudo tão corroído, tão corrompido, que nós viramos peças de museu. Nós somos neandertais culturais diante dessa sociedade que está aí fora. Os nossos valores são totalmente incompatíveis com o que é apregoado aí fora. Porque infelizmente nos omitimos. E só agora começa um despertar para essa discussão. Graças a Deus. Igrejas em Goiânia estão se levantando, estão trazendo essas questões, não é? Tivemos a Videira recentemente, só está um exemplo de uma igreja de grande porte aqui na cidade, iniciou uma discussão sobre isso, através do pastor Aloísio. Outras igrejas estão iniciando também esse movimento. Vocês da Presbiteriana foram os primeiros a nos acolher aqui, no final de junho, salvo engano. Então quer dizer, já há, graças a Deus, um despertar, porque o assunto é gravíssimo. É gravíssimo. Essas pessoas são monstruosas.
Se você estudar a história de Lukács, na Hungria, Lukács, ele tentou doutrinar um gueto na Hungria, em Budapeste. E ele não conseguiu, porque as pessoas eram extremamente religiosas. E sabe o que ele fez? Ele parou de falar de marxismo e começou a chamar o jovem e falar de sexo. E começou a incitar o jovem ao sexo. Você sabe por quê? Porque ele provou nesse experimento social que através do sexo você consegue qualquer coisa. Qualquer coisa. Então os jovens abandonaram a sua fé, entraram naquelas orgias que Lukács começou a incentivar e a doutrinar, e ele converteu a Hungria ao marxismo, que é exatamente a estratégia que é usada hoje. A subversão do corpo, a subversão do que Deus fez. Isso é marxismo cultural. Por isso que esse lixo não pode ser comparado ao cristianismo. E nós temos que repudiar a menor tentativa de fazer esse paralelo. Isso tem que nos repugnar. Eu vou falar coisas aqui que vocês vão ficar chocados. O que é a visão do marxismo cultural? Quem está sabendo do que já está ocorrendo em escolas públicas, em Goiânia e em São Paulo, em relação à doutrina do gênero? Todos aqui já têm conhecimento desse assunto. Quem ainda não ouviu falar disso ainda? Não precisa ter vergonha, não. Isso já ocorre na Europa. Na Alemanha, que é um país tão evoluído, né, que é o país que foi o berço do protestantismo, a Europa, no meu ponto de vista, infelizmente, é um continente quase perdido para o cristianismo, porque ele se envolveu com aquela cúria apostólica romana, e aquilo ali foi... E outra coisa, porque a gente sabe disso, eu falo por experiência, eu convivi com holandês, convivi com gente de lá, então a gente conversa muito. O maior desgosto do europeu com o cristianismo chama-se Papa Pio XII. Eu vou explicar por quê. O Papa Pio XII, desculpe os católicos, mas até entre os católicos existem opositores ao Papa Pio XII. O Papa Pio XII foi o Papa que acolheu os nazistas quando a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial. Foi o Papa que trouxe o dinheiro dos judeus para o Banco do Vaticano, lavou o dinheiro, mandou para a Argentina e para os Estados Unidos. Foi o Papa que fez um acordo para poder continuar Papa e mandar em Roma. E os holandeses, por exemplo, que é um dos povos mais agnósticos da Europa, junto com o francês, abomina falar de religião por causa da história do Papa Pio XII, porque a Holanda sofreu demais na mão dos nazistas. E eles ficaram revoltados, porque conhecem bem a história e sabem do papel da igreja nesse aspecto. Então a Europa se perdeu muito por isso. Na Alemanha, crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos têm aulas de sexologia através de filmes eróticos. Você vê criança vomitando, passando mal dentro da sala de aula. É uma coisa horrorosa. E é o seguinte, se o pai tirar, ele vai preso. Não interessa a matéria, a criança tem que assistir a aula. E é o que eles querem implantar aqui no Brasil. Por quê? Porque dentro da doutrina marxista, a criança é um objeto, inclusive de prazer. E é um caminho para destruir a família. Não é um dos pilares que tem que ser destruído? Então, na verdade, educador, pedagogo, psicólogo que defende a doutrina do gênero ou educação de crianças, ele nada mais é do que um instrumento para a legalização da pedofilia no Brasil. Ele quer fazer a vítima aceitar a condição do crime de pedofilia. Ele quer preparar a vítima, deixar a vítima prontinha para o crime. É isso que esses doutrinadores estão fazendo com as nossas crianças. Já ocorre em escolas públicas em São Paulo e já ocorreu aqui em Goiânia, em escolas públicas. Nós temos um procurador da República, que está na internet, ministrou na Igreja Videira esses dias, e ele já tem mandado notificações, né, tá na internet para quem quiser, nesse esforço de combater essa prática dessas aulas. Vocês não têm noção, gente, os livros, os bonecos, é um negócio pavoroso, os filmes. Criança de 2, 3, 4, 5 anos recebendo esse tipo de carga. Mas qual é o projeto? Destruir a família.
destruir a família. Não é um dos pilares? Qualquer outra religião. Hoje as pessoas nem aquela interjeição, meu Deus, nem isso as pessoas usam mais. Na Europa, você conversa com pessoa e fala, gente, eu não conheço ninguém que frequenta uma igreja. Na Europa não tem ninguém que a pessoa sabe que frequenta uma igreja. O que falta destruir? O Estado. Vocês acham que roubaram 80 bilhões que se sabe da Petrobras? Vocês acham que em 12 anos quanto foi roubado do Brasil? Eu não estou falando de partido não, eu estou pouco, desculpa a expressão, eu não me importo se o partido é A, B ou C. Nós somos roubados há séculos. Não estou entrando no mérito de partido. Eu sei que nós somos roubados, e muito roubados nos últimos 12 anos, eu sei, por muitos. Eu fiz um cálculo por baixo. Nos roubaram em 12 anos R$1 trilhão. E hoje no jornal está um escândalo porque no orçamento está faltando 30 bilhões. Colega, roubaram 1 trilhão. Só da Petrobras foi 80. Aí o que mais me repugna é o seguinte: por que ao invés de eu ter que pagar uma CPMF, ou ter que aumentar o preço da gasolina, por que eles não devolvem o dinheiro que eles roubaram? Resolve o problema do Brasil. Então eu lancei uma campanha, eu tenho um programa de rádio, nós temos uma rádio de igreja pobre, que é pela internet, não é uma rádio, é uma rádio de internet. E nessa rádio nossa, eu lancei uma campanha que é assim: políticos corruptos, devolva o dinheiro e salve o Brasil. Então lancei essa campanha, estou pedindo aos políticos que generosamente devolvam os bilhões que roubaram, salvem o país e o nosso orçamento. Eu acho que nós temos que resistir a qualquer ideia de aumento tributário. Essas pessoas têm que ser compelidas a devolver o que roubaram. Vão pagar a conta 2 vezes. Lembra no início quando eu falei da verdade? A verdade é a verdade. Não adianta você vir com aquela conversa de partido, de ideologia, não é? Conversamos sobre isso agora com o irmão aqui. Meu irmão, a verdade é a verdade. Eu fui roubado e eu quero meu dinheiro de volta. Pronto. Não me interessa onde está, quem roubou, quem levou. Eu quero meu dinheiro dos meus impostos. Agora, você acha que isso foi feito só por ganância? Só por ganância? Isso é um projeto. Você destrói o Estado, você proletariza uma sociedade, você mata a classe média. Você sabe qual é o melhor emprego em Cuba? O melhor emprego em Cuba é ser mensageiro de hotel, porque é lá que estão as gorjetas dos turistas. Um engenheiro em Cuba não ganha nem $10 por mês. Por mês. E sabe quem pega os empregos de mensageiro nos hotéis em Cuba? Os filhos de políticos. Mas lá é marxista, tudo igual. Por isso eu depositaria o que eu tenho nos pés dos apóstolos, não nos pés de Mao Tse Tung, não nos pés de Fidel Castro, de Stalin ou de Lenin. Como eu disse, o assunto é complexo, nosso tempo é curto. Uma das dificuldades que nós temos hoje é entender como os planos se interpõem. Islamismo, que para mim, agora eu vou falar abertamente, é um nazismo com 1400 anos, porque se você estudar o Corão como catedrático, existe um livro que foi lançado agora nos Estados Unidos que faz isso, chama O Islã. Quem escreveu foi um jornalista chamado Glenn Beck. Ele fez uma pesquisa profunda, inclusive entre estudiosos do islamismo na Europa, nos Estados Unidos. O que o ISIS faz, venda de crianças, aqueles horrores que eu não vou nem descrever aqui, porque são inenarráveis, é o islamismo, é aquilo ali, gente. Você me desculpa a sinceridade. Quando Salman Rushdie escreve versos satânicos há mais de 20 anos e quase morre por causa disso, por causa de uma fátua do Ayatollah Khomeini. O que é a fátua? É a ordem que o Ayatollah deu para que ele seja morto em qualquer lugar por qualquer muçulmano. O cara ficou 20 anos fugindo. Ele chamou ao Corão de versos satânicos.
O Alcorão, segundo consta, foi entregue a Maomé numa caverna por um anjo de luz. Quem será que foi que entregou, né? O que o exército islâmico faz está totalmente baseado no Corão. Ponto a ponto. Exatamente. Rigorosamente. Aquilo ali é o islamismo escancarado. Eu conversei com uma assistente social holandesa que atende famílias muçulmanas na Holanda. A condição da mulher na cultura islâmica é muito pior do que você imagina. Eu só não vou descrever porque tem criança aqui presente. Vocês não têm noção ao que a mulher muçulmana se sujeita numa família muçulmana. Isso me contando uma assistente social holandesa que acompanha essas famílias por anos. Você acha que é só vestir burca, só aquilo que é ruim? Vocês não têm noção a condição de uma mulher na cultura muçulmana. Ela não é nada, é menos que nada. Menos que nada. É um objeto mesmo. Então nós temos que entender que esses planos se interpõem. Então islamismo vai se interpor com o ateísmo, que vai se interpor com o satanismo, que vai se interpor com o marxismo, com o globalismo. Essas coisas vão se integrando, porque todas elas têm um inimigo comum. 2 inimigos comuns: Israel, o sionismo e o cristianismo. Essas 2 coisas têm que ser destruídas, senão o marxismo não prevalece. Senão o final da marcha não acontece, da longa marcha que já está finalizando. Então tem que destruir cristão e tem que destruir Israel. Tem que destruir. Tem que acabar com essas 2 coisas, porque senão eles não prevalecem. Agora eu pergunto a você: existe um projeto para a humanidade de Deus e existe um projeto de Satanás. O que o marxismo cultural representa? O caos. Se eu tiro Jesus do trono, quem é que vai sentar no trono? Então qual é o propósito de tudo isso no final? Que o anticristo venha, a trindade ímpia se consolide, o falso profeta, Satanás e o anticristo. E que ele sente. Qualquer coisa eu viro aqui. Ele vai sentar para governar. Eu tenho uma suspeita, isso é coisa minha, não é da minha igreja. O anticristo já está aí. Ele já está. E já governa. Deixa eu contar, falei que da Alemanha vem muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Quando a Primeira Guerra acabou, a Alemanha assinou um tratado vergonhoso com a França. E a Alemanha foi humilhada pela França. Inclusive, quando Hitler invadiu Paris, ele fez questão de assinar o armistício com a França no mesmo vagão em que o Tratado de Versalhes foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial, para humilhar a França. Ele fez questão. Quando a Primeira Guerra acabou, a Alemanha estava destruída. Tinha perdido a maior parte do seu território, tinha uma dívida colossal, impagável com o resto da Europa. Miserável. Miserável. Quando Hitler assumiu o poder, a Alemanha, em menos de 3 anos, tinha uma tecnologia 25 anos à frente de qualquer nação do mundo. Era como se nós estivéssemos em 88 e eles em 2015. Esse era o gap. E os cientistas alemães que, assim, estupidamente, é um erro que o americano cometeu, um erro espiritual, um erro de todos os aspectos, ter levado esse povo livre para os Estados Unidos. Depois explicar por que eu acho isso. Mas muitos cientistas alemães brilhantes foram mandados para os Estados Unidos depois da guerra, foram escondidos lá e ajudaram a colocar o homem na lua, etc. Von Braun foi um deles. Um homem que matou milhares em Londres com as suas bombas, que ele criou, seus foguetes. Morreu laureado nos Estados Unidos como um herói. Um canalha. Um crápula. Como muitos que eles levaram. Então, só para você entender, a Alemanha em 3 anos conseguiu ficar 25 anos à frente tecnologicamente de qualquer outra nação do mundo.
25 anos à frente de qualquer nação do mundo. Pois bem, os cientistas que chegaram, aí você vê como é que os planos se interpõem. Por isso que a gente tem que abstrair um pouco, amado. Se você ficar só na mídia principal, você não vai enxergar o que eu vou te mostrar aqui agora. E não tome a palavra por verdade. Pesquisa por sua conta. Vai na internet, tem muita coisa boa, material genuíno. Vai atrás, você vai e descobre. O History Channel tem programas maravilhosos a respeito de Discovery. Você vai achar muita coisa bacana. O que eu chamo de educação passiva é sentar e assistir. Se você dominar o inglês, melhor ainda. Vai achar mais material. Mas não toma o que eu falo por verdade, não. Pode duvidar de mim, mas vai atrás. Chegaram para esses cientistas e perguntaram: como é que vocês conseguiram fazer um negócio desse? Vocês estavam no chão. Em 3 anos, vocês tinham 25 anos de tecnologia à frente de qualquer nação do mundo. Como é que vocês fizeram esse negócio? Isso está relatado por escrito. Um cientista falou: olha, o negócio é o seguinte, pode até não acreditar, mas nós tínhamos cientistas com dons mediúnicos. Eles receberam mensagens de seres interestelares que passaram essa tecnologia para os alemães. Agora, quem que você acha que era o ser interestelar que estava doutrinando os nazistas? Quem que vocês acham que era? Quando eu falei que foi um erro ter levado os nazistas para os Estados Unidos, por mais brilhantes que os cientistas fossem, porque a cultura nazista contaminou também, não foi só o marxismo cultural. O nazismo enfronhou na sociedade americana de tal maneira que chegou a influenciar as chamadas Irmandades Universitárias Americanas. A irmandade que George W. Bush frequentou chama Skull and Bones, que seria crânio e ossos. A base dessa irmandade é o nazismo. Vocês não têm noção, também não posso escrever, o que é o ato de iniciação dessa irmandade. O que o Bush teve que fazer lá dentro. Vocês não têm noção. E era o que se fazia na Alemanha nazista quando os soldados ingressavam no exército, os trotes. Os trotes nascem no nazismo. Por isso que eu abomino trote universitário, acho a coisa mais pavorosa do mundo. Porque isso é nazismo mesmo. Então isso foi enfronhado. E uma das coisas que o nazismo defendia era o uso da criança como objeto. Eu já expliquei do que, né? E recentemente a esposa de um oficial de inteligência americana deu uma entrevista para uma emissora americana e ela contou o que foi a experiência dela convivendo com esse militar, totalmente perturbado por esse ideário, né? O que se fazia na Itália com os jovens, os oficiais americanos já doutrinados pelos nazistas, já influenciados, isso nos anos 50, 60. O que esses jovens militares faziam com os jovens italianos de 16, 15, 14 anos na Itália. O desespero das mães italianas denunciando isso e sem ninguém dar ouvidos. Você tem generais de alta patente no exército americano que estão sob essa influência satânica do nazismo. Então a coisa é muito mais complexa e muito mais profunda. E agora eu vou levar vocês para um outro nível de profundidade em relação a esse assunto. Eu quero falar de uma coisa chamada Nova Ordem Mundial, que para eles lá é a New World Order. Existe um jornalista americano chamado Glenn Beck. Quem falar inglês vai poder acompanhá-lo. Ele tem na internet uma TV chamada Glenn Beck TV, se eu não me engano. E nessa TV ele tem vários documentários, né, que ele conta vários assuntos relacionados a isso. Ele é um cristão, um homem que tem temor a Deus. E é um jornalista brilhante. E eu vou passar alguns trechos de um documentário dele sobre um senhorzinho chamado George Soros. George Soros escreveu um livro autobiográfico, já tem no Brasil em português, para quem quiser comprar e ler, porque tem que conhecer o inimigo, né? Então tem que ler o Alcorão, né? Tem que conhecer de nazismo, tem que ler Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler, né? Tem que saber, conhecer os caras. Pois muito bem, George Soros escreveu um livro chamado George Soros, falando dele mesmo, né? O bilionário messiânico. Então George Soros se vê como uma espécie de messias. E o Glenn Beck, corajosamente, quando estava na Fox News, que é um canal famoso nos Estados Unidos de TV, fez um documentário chamado George Soros, The Puppet Master, ou seja, o mestre dos marionetes.
Então você vai ver no vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco, o George Soros, esse velhinho simpático, e com os marionetes, né, na mãozinha dele, que somos todos nós, na verdade. Porque esse bilionário que tem 40 bilhões de dólares para poder comprar quem ele quiser, tem centenas de fundações que ele criou, que tem um único propósito, que é levar o mundo a essa doutrina que eu estou mostrando para vocês aqui. Ele vai usar tudo, ele vai usar islamismo, tudo que ele puder, desde que ele esteja no comando desse processo. Então nós não temos noção da fragilidade que nos encontramos e do poder que essas pessoas têm. George Soros gasta aproximadamente 500 milhões de dólares por ano para manter essas fundações e manter esse controle. Quem colocou Obama na Casa Branca foi ele. Ele identificou Obama na adolescência, doutrinou Obama, bancou Harvard para Obama. Quem bancou a calção em Harvard foi George Soros. O Partido Democrata nos Estados Unidos hoje está sequestrado por George Soros, está nas mãos dele. Depois eu vou explicar por que o Partido Democrata só ganha eleição lá e o Partido Republicano não ganha. Depois eu vou mostrar por que não ganha. Põe a partir do 5º minuto do vídeo, por favor, 5º minuto. Vamos ver só um pedacinho. Communist revolutionary, a guy who pined for the days of Stalin. The Iron Curtain went down. Something's wrong there. Well, it really bothered me until recently when I started looking into all the George Soros connections and the size and the scope of his reach. And let me tell you something. I said to you, read up on George Soros. O Glenn Beck, o que ele está comentando aí que é interessante? Ele está comentando o seguinte, ele está comentando o seguinte, que quando ele pegou o Soros para avaliar, o que deixou ele surpreso não foi o Soros em si, mas as pessoas que ele colocou à frente das organizações que ele criou. Todos os caras que ele colocou nas fundações que ele construiu, nessa que ele chama de Foundations Net, que ele construiu, essa rede de fundações que ele construiu, mais de 120 fundações com o dinheiro dele, são todos marxistas, radicais. Todos. Tem cara envolvido naqueles riots, naqueles protestos em Seattle. Tem cara envolvido com os Panteras Negras. Só cara doido. Tudo comandando grandes fundações que ele criou. Então é um cara que se cercou de radicais. Por quê? Porque para George Soros, cristianismo e valor judaico-cristão é um obstáculo para a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? É um mundo globalizado, é um mundo unificado. Mas é um mundo unificado em que ele esteja no comando. Então, onde houver soberania, para ele é um problema. Porque atrapalha o projeto dele. Atrapalha o projeto dele. Ele não quer um país soberano. E os Estados Unidos são um obstáculo para o George Soros. E qual é o grande projeto? O George Soros derrubou 5 moedas no mundo. Nos anos 90, ele destruiu a libra esterlina. Quebrou o Banco da Inglaterra nos anos 90. Ele ganhou em um dia $1 bilhão naquela época, mais de 20 anos, quebrando a moeda da Inglaterra. Ele vive de quebrar a moeda. E o alvo dele agora é quebrar o dólar. Ele quer destruir o dólar, quer destruir os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um obstáculo pela herança religiosa, pela herança de fé, pelos valores judaicos, por defender Israel há décadas, de forma ferrenha. Lembrando que George Soros é judeu e antissemita, criado por mãe antissemita que era judaica, de origem judaica. George Soros, quando tinha 15 anos, ele se ofereceu para o governo húngaro, ele é húngaro, ele se ofereceu para o governo húngaro para confiscar as terras dos seus parentes judeus, para o governo marxista húngaro, com 15 anos. E nesse documentário talvez a gente não consiga ver, mas ele mostra a entrevista dele quando ele é questionado sobre isso. Ele não tem nenhum peso de nenhum remorso, nem ironiza, ainda faz piada com o que ele fez. É um homem monstruoso, mas que tem 40 bilhões de dólares e tem o anticristo na mão dele. Na mão dele. Pode dar sequência, irmão.
There's plenty of ways to read about him. These are all books about George Soros, many of them written by him. So there's no shortage of information, and read them. Read them. The comment doesn't bother me anymore. I understand what it means, and that's why that comment now frightens me, and I will put it into perspective tonight and tomorrow. Pull back the curtain and reveal what that actually means, and it will terrify you. There's a couple of other things that you'll understand. Tem uma parte no início que não vou mostrar porque não dá tempo, mas tem uma parte no início que eu não vou mostrar porque não dá tempo. É um líder negro de uma das fundações do George Soros, e ele fazendo um discurso em que ele defende o seguinte: você tem que destruir o sistema de baixo para cima, de cima para baixo, de dentro para fora. Gente, isso é a base do marxismo cultural. É destruir o sistema por dentro. E é exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão destruindo o sistema por dentro. Eu vou mostrar só mais um trecho e eu vou encerrar, que eu quero abrir para vocês conversarem comigo. Eu não quero que seja um monólogo. E eu quero trocar ideias com vocês, tá? Vai para o 25, irmão. 25 minutos, por favor. Vai no 25 mesmo. Não, no 2500. 2500. Atrás. Tá bom, tá bom. Which was founded in 1979, Soros has helped fund the Velvet Revolution in the Czech Republic, the Orange Revolution in the Ukraine, the Rose Revolution in Georgia. He also helped engineer coups in Slovakia, Croatia, and Yugoslavia. So what is his target now? Isso aqui são os lugares do mundo, somente no leste europeu, que Soros influenciou as revoluções com o dinheiro dele. Usando a Open Society, que é essa fundação que você fez referência no vídeo, ele bancou revoluções em todos esses lugares, porque os governos estavam atrapalhando os interesses dele. Então, um homem acostumado a derrubar governo. É um homem acostumado a derrubar governos com o dinheiro que tem. Sabe como fazer. Uma das coisas que ele faz é sequestrar um partido. E no caso americano, sequestrou o Partido Democrata, que está nas mãos dele. Pode acender a luz, irmão. Eu quero concluir. Eu vou concluir, porque eu quero conversar com vocês, dizendo o seguinte: por que não se ganha mais eleição nos Estados Unidos? Nós cristãos não conseguimos ganhar eleição lá. Não é só porque o Bush foi um péssimo presidente. Não é só isso. Desde os anos 60, com leis de imigração mais brandas, os democratas estão importando eleitores para os Estados Unidos. Agora o Trump se candidatou. Eu não vou entrar no mérito se o Trump é bom ou se é ruim, não quero saber. Mas o Trump fala uma verdade. Quando o Trump denuncia a lei de imigração americana, ele está denunciando corretamente. Os democratas trouxeram para os Estados Unidos, através dessas leis, desde os anos 60, 70, imigrantes de vários locais. E fizeram desses imigrantes um núcleo de eleitores, quase que um curral eleitoral mesmo. E se você observar da era Obama para cá, as leis estão se abrandando ainda mais. Estão entrando cada vez mais imigrantes nos Estados Unidos. Seja aquele que entra como turista e fica em definitivo, seja por aquele buraco do Rio Grande na fronteira com o México, que lá é um buraco, passando tudo ali ultimamente, tudo, droga, tudo. E o México tem feito uma coisa interessante: o México está empurrando para dentro dos Estados Unidos tudo quanto é tipo de bandido. Os bandidos que eles não conseguem resolver, eles jogam para dentro dos Estados Unidos. E o Trump está denunciando isso, inclusive, e mostrando, e provando. Então, por que não se ganha eleição, nós cristãos lá? Por dois motivos. Primeiro, porque o cristianismo está perdendo importância nos Estados Unidos. Já foi 50% da população americana cristão de dobrar o joelho para a igreja, 50%. Hoje não é nem 30%. Então já é um problema. E segundo, imigrante demais. Um caldo cultural que o democrata soube trazer, e o Soros bem manipular. Hoje quem manda no Partido Democrata é um jornal de internet chamado The Huffington Post. E o The Huffington Post faz parte da mídia do George Soros. É uma das empresas que ele tem
que ele é dono. É o Huffington Post, que hoje tem milhões de assinantes nos Estados Unidos, e é o jornal que comanda o Partido Democrata hoje nos Estados Unidos. Nenhuma indicação é feita sem passar pelo Soros, sem passar pelo Huffington Post. Eles chamam de polls, que são as pesquisas, né? Não vai dar tempo, mas nesse vídeo, a Hillary vai à Open Society enaltecer o Soros, pedir bênção para ele. E eu ouvi de um pastor nos Estados Unidos, agora em maio: se a Hillary ganhar, game is over. Acabou. Nós não temos chance nenhuma. Acabou, se ela ganhar. Isso eu ouvi de um pastor nos Estados Unidos. Disfarce, irmão. Disfarce. Como o Obama também disse que era cristão e na verdade é muçulmano. É um disfarce, ela não é batista. Inclusive aquela mulher, é chato falar isso, não estou discriminando, mas há fortes indícios que ela é lésbica. Há fortes indícios que ela é lésbica, inclusive. O que explicaria os desvios do marido dela, né? Não estou justificando, mas explicaria muita coisa. Mas ela não é cristã, eu te garanto isso. E te garanto que Obama não é cristão. Obama é muçulmano. Obama foi doutrinado na Indonésia, foi criado por mãe muçulmana. O pai era muçulmano. A certidão de nascimento de Obama foi forjada no Havaí. Então, eu estou mostrando a complexidade do que nós estamos vivendo, amados. A complexidade do que nós estamos vivendo. E o triste é que nós despertamos muito tarde para isso. Nós estamos nas mãos dessas pessoas. Por isso que eu falei que muita informação você tem que ir na fonte. Se você dominar o inglês, melhor ainda. Vai ter muita informação boa para você ali. Se você ficar na mídia tradicional, você não vai achar nada. Você tem que achar nos rodapés, nos livros, nos bons programas. E não lembra dos planos que eu falei? Ateísmo, nazismo, islamismo. Você vai intercalando, você vai integrando esses planos e vai entendendo o que está acontecendo. É como traçar vários pontos e passar uma linha entre eles. Obama é a consumação do plano de George Soros. É a consumação desse plano. É o investimento dando retorno. E Hillary vai ser a continuação desse processo. Vai ser a continuação. Por isso que eu acho que o Trump, com toda a falastrão como ele é uma brisa, algo bom nesse contexto, porque é um sujeito que foge do político tradicional. Ele não está preso a nenhum interesse político, né? Ao contrário do Jeb Bush, que é cristão, mas é um cara fraco, né? É um cara fraco, preso aos árabes. A família Bush está toda presa ao capital árabe, né? A Arábia Saudita, que é a ditadura horrorosa, né? A Arábia Saudita é um país horroroso, uma ditadura brutal. E a família Bush toda presa. Então, porque na verdade, gente, não é branco e preto, a coisa tem um cinza aí no meio. E o segredo é tentar entender esse cinza. Esse é o segredo, esse é o desafio, não é? E esses planos vão se interpondo para nos destruir. Agora, nós temos que achar estratégias para nos defender, para proteger essa ilha chamada igreja. Isso aqui é uma ilha, num mar de iniquidade. Você pode ampliar a ilha? Pode, mas vai continuar sendo ilha. Agora, como proteger essa ilha? Como proteger os nossos filhos, os nossos jovens, de uma influência tão poderosa? Amado, eu vou falar uma coisa muito forte. O Brasil foi quebrado. Nós fomos destruídos. Se você não sabe ainda, isso aqui acabou. Quem está acompanhando a agonia do Rio Grande do Sul? O estado está agonizando. Tem alguém que é do Sul aqui? Que conhece, que tem parente lá? Eu estou mentindo, irmão? O estado está agonizando e o Rio Grande do Sul é igual um jogo de dominó. É um caindo em cima do outro. Goiás não está muito diferente, não. Não está muito diferente, não. Eles destruíram isso aqui. Agora você acha que foi só por ganância? O rico vai continuar rico. O pobre, talvez não mude muito a condição dele. E a classe média, que somos nós? O que vai acontecer com a gente? Vamos ser nivelados por onde?
Então eu estou mostrando para vocês que tudo tem um projeto maior. Essas coisas são coordenadas. Lá na Inferno S.A. no mundo espiritual, mas tem os agentes no mundo natural para tornar isso prático. E se nós não despertarmos para isso e continuarmos a viver na nossa Matrix, quem lembra do filme, né? Viver na Matrix, achar que eu não quero saber dessa verdade, eu prefiro ficar dentro da Matrix. A gente vai morrer, a míngua. Então nós como igreja temos que reagir. Só que é uma reação tardia. Tínhamos que ter reagido nos anos 40 e 50. Nós estamos com quase 70 anos de atraso. Nós temos que reagir e às vezes combater gente dentro da igreja que vai defender isso aqui, ó, que eu estou combatendo hoje com vocês. Por isso que eu tenho feito esse esforço, dentro das minhas limitações, de tentar trazer as pessoas de forma simples, objetiva, esse conhecimento, para que elas entendam a complexidade desse mundo que nós estamos vivendo e o tamanho do inimigo que nós temos. Eu citei o Soros, que é um cara. Existem inúmeros outros bilionários com a mesma ideologia satânica, muitos que se basearam no nazismo. Existe um local nos Estados Unidos que os satanistas frequentam muito, satanistas ricos, chamado Bavarian, deixa eu lembrar, Lodge, se não me engano, Bavarian Lodge. É um local perto da Virgínia, em Washington, a região da Colômbia ali, que eles vão lá fazer rituais satânicos. E é gente muito rica, bilionários. Estudo 11 de setembro, querido. Por que aquelas torres caíram? Você acha que um cara que mal sabia pilotar um teco-teco jogou 2 aviões naquelas torres, vindo de outro lado do país, por acaso? Só um idiota acredita numa história dessa, né? Aquilo ali foi um grande sacrifício a Satanás. Foi um sacrifício a Satanás. 3.000 almas. Muito dinheiro rolou ali. E gente muito poderosa. Então o mundo é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Eu não estou falando de teoria de conspiração. Não tome a palavra por verdade. Vai pesquisar o que é marxismo cultural. Vai estudar a história da Rússia, da China e de Cuba. Vai estudar a biografia de Antônio Gramsci, de Lukács na Hungria, dos experimentos sociais dos marxistas na Hungria. À vontade, irmão. Eu estou encerrando. Eu quero abrir o microfone aos irmãos. Por favor. É interessante tudo que você falou, né? Eu sou, além de pastor, sou formado em relações internacionais aqui na PUC. Quando a gente pega todos os cursos de universidades, tanto particulares ou católicas, particulares ou federais, estaduais, todos os cursos no Brasil, desde a década de 50, 60, vêm sendo influenciados por essa ideologia marxista. Pega os professores, história, sociologia, filosofia então, né? Antigamente essas ideologias elas caminhavam só por esses cursos, e o curso de Relações Internacionais, né, que é um curso de geopolítica, história, aplicado nisso aí, né? Antigamente era só aí. Hoje é o curso de medicina, de direito, onde os nossos jovens das nossas igrejas vão estudar nessas universidades. E vão ser confrontados. E vão ser confrontados e diretamente influenciados por essas ideologias. Exatamente. É muito fácil um jovem ser levado por esses ventos de doutrina, né? Eu lembro que eu fui diretamente
sim, chocado com essas. Graças a Deus mesmo, eu não caminhei por aí, né? Uma base de fé sólida. A minha pergunta é, como você falou na sua palestra, existem lideranças fortíssimas religiosas que defendem essas ideias. Esse é o maior perigo, irmão. É o que me choca, me preocupa, é isso. Porque, e é muito sutil. Exatamente. Eu vou falar rasgado e confronto quem quiser. Pode trazer aqui que eu confronto. Pode ser quem for. Missão integral é uma doutrina que nasceu na forja de Satanás. Corram desse negócio, longe. Isso é a teologia da libertação do movimento protestante. É a teologia da libertação dentro do movimento protestante, dentro da igreja evangélica histórica. Isso. Presbiteriana. Batista, presbiteriana, nasceu aqui. Isso, né? É um desastre. Exatamente. Porque qual que é o problema da doutrina? Isso. A questão é a seguinte, não é que é marxista, mas existe um atrativo. Nós que somos cristãos, nós somos atraídos para essa ideia de igualdade, de cuidar do mais necessitado, de atender o mais carente, né? de que não basta só pregar a palavra, eu tenho que dar o pão também. Então nós tendemos a abraçar essas causas. Só que esses marxistas são canalhas. Eles aproveitam a nossa inocência, a nossa ingenuidade e a nossa vontade de servir o mais humilde para nos infiltrar, para nos contaminar com essa doutrina maligna. Eu lembro, isso aconteceu na minha igreja, Igreja de Cristo. Agora estou falando na crítica à minha igreja. Quando os primeiros jovens americanos, nos anos 60, vieram para Goiânia evangelizar, eles fumavam maconha e liam a Bíblia. E falavam que era legal ler a Bíblia fumando maconha, porque já haviam contaminado com a ideia dos hippies e tal, e aquela coisa. Então o problema é essa superposição dos planos que eu estava explicando. Então, se você não estiver muito bem embasado na sua fé, na palavra, firmado na palavra, você vai embarcar nessa. Então eu estou dando um conselho sincero: fujam dessas doutrinas. E pastores que defendem o PT? Desculpa ser rasgado aqui. Com relação ao PT, deixa eu fazer só um comentário. Porque, não, a questão do PT é o seguinte: qual que é o problema do PT? O problema do PT é muito simples. Não interessa se o PT tem gente boa, tem cristão, eu sei que tem, isso não vem ao caso. Quem manda no PT hoje é uma cleptocracia. São pessoas que entraram e assaltaram o Estado brasileiro. Se são 5, 6 ou 7 ou 10, não me interessa. E são cleptocratas. O que é cleptocracia? É o governo baseado de ladrões, né? Nós temos um governo de ladrões. Podia ser PT, PCdoB, PSTU, não me interessa. Por acaso é o PT. Então, assim, a questão é essa. Agora, o PT sempre abraçou no seu leque ideológico doutrina do gênero, movimento LGBT. As cartilhas estão aí. Isso é da história do PT. O PT nasceu com esse propósito de trazer a esquerda toda para ele. E quem conhece história, a história do Golbery, sabe que o PT também foi incentivado, entre aspas, incentivado a ser criado para fazer frente ao MDB e para que pudesse haver um certo controle sobre a esquerda no Brasil. Por isso que o PT abriu um leque tão grande de ideologias dentro do mesmo partido, para que Golbery pudesse ter um controle melhor da esquerda a partir daquele partido. Inclusive há denúncias de que o nosso queridíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade, era um agente de Golbery dentro da esquerda brasileira. Tem até denúncias de ter delatado pessoas, etc. Denunciou isso. Então quer dizer, a gente não pode ser ingênuo. Igual eu falei, o mundo é mais complexo do que nós imaginamos. O mundo é mais complexo. Pastor, meu nome é Wesley, sou da Igreja Presbiteriana Maranata. E hoje, eu acho que dentro das coisas que eu pensei e planejei para 2015, eu nunca imaginei que em 2015 eu estaria ligado ao ativismo político. Fui meio que obrigado a pensar nisso. Bom, enfim, estamos ajudando os movimentos de rua democráticos que
que estão tentando reconstruir o Brasil. E eu, como cristão, junto a esses movimentos democráticos, eu estou pensando, junto com outros cristãos, em estar com eles, justamente para poder implantar o DNA do Reino de Deus. Se tem alguém querendo reconstruir esse país, vai ser reconstruído com o DNA do Reino de Deus. É assim que eu imagino. Amém. Concordo. E então, feito isso, então não estou perguntando se é para o cristão ir ou não, protestar e ir nas ruas. Nós devemos. Eu acho. Eu queria só que você comentasse. O que eu penso sobre protesto? Obrigado, irmão. O que eu penso? Fica à vontade. O que eu penso sobre protesto? Eu acho que tem que protestar sim. Assim, a minha opinião pessoal, particular, eu acho que a Dilma tem que ir até o fim do mandato dela. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque eu conheço o PT. O que vai acontecer? Se o Temer assumir, ou o Cunha, ou qualquer outro assumir, daqui a 2 anos, eles vão conseguir convencer a população de que, na verdade, a culpa é do Cunha, a culpa é do Temer, e que eles não têm nada com o problema. Então, eu acho que ela tem que ir até o final. Até porque, em pesquisa recente, que eu fiquei chocado, eu acho engraçado, tanto que a imprensa manipula, né, as pessoas. O título é assim: qualquer candidato, assim, na tradução livre, qualquer candidato do PSDB ganha de Lula no segundo turno. Só que o problema é o seguinte: eles estão ganhando com 52% contra 48%, 54% contra 46%. Espera aí, nesse cenário que estamos vivendo, o cara tinha que estar com 0, com 1, com 2. Agora você imagina se ela sai, entra esse pessoal, eles dão uma isolada, aí volta com toda a força daqui a 2, 3 anos. Gente, eu acabei de dizer, o país não foi destruído por acaso, isso não é só ganância. E outra coisa, amado, quem conhece a história sabe, não existe na história da humanidade um caso de cleptocracia como o que nós vivemos aqui no Brasil. Não tem precedente na história, não tem precedente de poder, não tem precedente de valores envolvidos. O caso da Petrobras, isoladamente, é o maior caso criminal corporativo da história da humanidade. Não tem precedente. O que nós estamos vivendo é perplexidade. Eu vejo as pessoas tristes, chocadas e perplexas, porque é uma situação que nunca se viu em lugar nenhum do mundo, não tem precedente na história da humanidade, nem na época do Império Romano. Por isso que a gente tem que ter muita cautela com os passos que damos. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem que ir para a rua sim. Sabe para quê? Não é só para impeachment, não. Para falar político, eu não aceito 1 centavo de aumento de imposto. Senhor prefeito de Goiânia, eu não aceito aumentar o meu IPTU. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito aumentar, criar CPMF. Vocês vão devolver o dinheiro que vocês roubaram. Inclusive o Brasil tem déficit agora. Hoje saiu na 30 bilhões. Tem déficit. Ué, 30 bilhões? Roubaram 80 da Petrobras? Lembrando que sempre que dá alguma estatística aqui, do governo, ela é maquiada. Por favor, no microfone, porque a gente está gravando. Eu tenho só uma pergunta, mais uma pergunta, então. O que você acha sobre desobediência civil? O cristão praticando desobediência civil, ajudando os brasileiros a praticar desobediência. Não, o que eu defendo é o que civil. Eu defendo o que o apóstolo Paulo defendeu no livro de Atos. Paulo chegou numa determinada cidade e foi proibido de pregar a palavra de Deus. E ele disse aos maiorais da cidade: entre ouvir vocês que são homens e ouvir a Deus, eu vou ouvir a Deus e vou continuar pregando a palavra. É a famosa passagem em que ele vai ao calabouço e começa a entoar cânticos, né, com Silas e Paulo. Então, entre ouvir a homens e a Deus, eu vou ouvir a Deus. Não estou pregando desobediência, eu estou pregando a palavra. E a palavra de Deus fala que eu não posso admitir nas escolas a doutrina do gênero. A palavra de Deus fala que eu não posso aceitar que uma minoria que tem práticas que são contra a palavra de Deus dominem a maioria. E se sair uma lei em que isso se torne proibido pregar isso, eu vou continuar pregando e vou descumprir a lei. Porque entre obedecer a homens, eu vou obedecer a Deus, como o apóstolo Paulo fez. O cristianismo era contra a legem e foi pregado em toda a Ásia, em toda a Europa, mesmo sendo contra a legem, contra a lei. Então, se o cristianismo se tornar contra a lei, como já está se tornando praticamente, hoje o John Willis, por exemplo, deputado, tem processado pastores no Brasil inteiro, cristãos no Brasil inteiro. Eu tenho acompanhado processos para auxiliar grupos que eu trabalho cristãos, de
pastores processados pelo John Willis, porque pregaram no púlpito sobre homossexualidade. Só de tocar no tema, o sujeito é processado, ação penal e de reparação de danos morais e materiais. Agora, entre obedecer ao John Willis e aos homens, eu vou obedecer a Deus e pregar a palavra, que me processe, que me prenda, que me bata, que me jogue no calabouço. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer como cristão. Se isso é desobediência civil, então eu estou pregando a desobediência civil nesse aspecto. Pois não. Mais duas perguntas para a gente encerrar, liberar vocês. Então deixa eu fazer a minha. A pergunta que não me sai da cabeça. Por que não se combate tudo isso, por exemplo, o Partido Republicano não combate o Democrata com uma proposta de melhor distribuição de renda? Se ele tivesse um discurso e propostas de melhor distribuição de renda, inclusive Estados Unidos, porque a gente sabe que o comunismo acaba sendo uma nata, que o Fidel Castro é um dos mais ricos do mundo, como já saiu na Fortune, e o ralé. E os países que caminham para isso, se já caminham porque estão com má distribuição, ainda pior. Por que não se combate com propostas de melhoria na distribuição de renda? Eu estava falando do Trump, assim, a classe política americana se degenerou nos últimos anos. Obama é um fenômeno que surge dessa classe política americana degenerada, enfraquecida. O Partido Republicano não é nem a sombra do que foi no passado. Não é nem uma referência. Talvez o Tea Party, especificamente, que para a mídia tradicional é tão criticado, mas o Tea Party é a parte boa que sobrou do Partido Republicano, na minha opinião. É aquela parte mais consistente, mais cristã, é aquela parte realmente boa. O Trump, inclusive, quer colocar a Palin como vice da chapa dele, que é do Tea Party, que é essa parte boa do Partido Republicano. Qual que é a ideia do Trump? É trazer os empregos de volta para os Estados Unidos. Porque você pode distribuir renda através dos empregos. É tirar o emprego que está no México, na China, e trazer de volta para os Estados Unidos. De que forma? Renegociando os péssimos tratados comerciais que foram fechados com esses países. Esses tratados têm que ser renegociados para melhorar a condição do trabalhador americano. Porque o trabalhador americano está concorrendo com o imigrante legal. Então o wage, o salário dele está indo lá embaixo, porque ele tem que concorrer com o imigrante legal. E, não sei se vocês sabem disso, um dos caras que mais tem ilegal trabalhando para ele com salário baixo é o dono do Facebook, que o Trump denunciou esses dias. Ele defende imigração por quê? Porque ele consegue pegar o cara do Paquistão, do Afeganistão, pagar 1/3, 1/4 do que ganha um americano e ter o cara trabalhando para ele quase de graça. Então convém a esse pessoal trazer imigrante barato, que é mão de obra barata. Isso prejudica a distribuição de renda, prejudica o próprio imigrante e o próprio americano. E o Trump vem com um discurso, espero que ganhe e cumpra isso, mas ele vem com um discurso para se levantar contra isso. E inclusive ele está denunciando esses fatos. E ele é um cara interessante porque ele é um bilionário, está nesse clube, então ele tem informações privilegiadas que nós não temos. E está tendo a coragem de lançar essas informações ao grande público. Não é? Então eu creio que é possível você distribuir renda sim, com capitalismo. Com capitalismo, com qualidade. Estou pensando como americano. Você tem que renegociar os maus tratados com a China, com o México, com o resto do mundo. Com a Índia, tem que renegociar. Há 12 anos atrás, o Brasil tinha 25% dos seus tratados comerciais externos, do comércio exterior, com os Estados Unidos. Hoje é 12%. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Né? E o Mercosul, para que serve aquilo? Até hoje eu não sei. Exato. Inclusive, o nosso passaporte não é brasileiro. Pois é. É a única região Ficou feio, né? Eu achei horroroso aquele passaporte. O nosso passaporte é do Mercosul. Pois é, eu achei horroroso. Não é brasileiro. Eu prefiro o outro, com o brasão da República. Mais bonito. Boa noite, Adriano Cordeiro. Meu irmão. Bom, eu estava ouvindo sobre a cleptocracia e eu fiquei atentada a comentar uma coisa que quando esse governo começou, há mais ou menos 12 anos atrás, eu tenho um irmão, nós temos um amigo em comum que era uma pessoa ligada. Inclusive é um político, né? Eu jogo por vários cargos, inclusive. E meu irmão é um empresário bem sucedido e ele estava envolvido nessa política. E eu nunca esqueço, numa festa lá em família, isso que há 11 anos atrás, ou 10 anos, ele dizendo que ele não ia mais se envolver nessa política, porque ele disse que era uma quadrilha organizada. Ele usou essa expressão. E meu irmão não é cristão e gosta de dinheiro. Então, tá. Isso é um ponto. O outro ponto é,
Quando nós falamos sobre, o irmão fala sobre desobediência civil, pergunta, né? O que fazer? Quais as ações a serem tomadas? Me vem o seguinte, aquela expressão que fala união que faz a força. Estamos diante de um quadro, como diz, com muitos anos de atraso, né? Mas eu acredito que se nós temos o Senhor na nossa frente, né? Que a Bíblia fala que, né, o sol não, de dia o sol não te ferirá, nem de noite a lua, né? Ele é a sombra à tua direita, Ele nos guarda. Eu creio que muitas vezes nos falta é aquilo que você falou lá no início, por causa o que acontece é a omissão e também a falta de unidade do corpo. Ontem na nossa igreja foram distribuídos mais de 22 mil folhetos de uma notificação extrajudicial que foi, quem pautou foi o Dr. Guilherme Shelba, esse procurador da República, que esteve lá para falar para pais de alunos da escola lá da Igreja Videira. E depois disso, as pastoras, o pessoal da diretoria da escola ficaram apavorados, todo mundo ficou apavorado. E distribuíram no culto ontem, em todos os prédios, 20 e tantos mil dessas folhas de notificação extrajudicial que você pode pegar, se você tiver filho em escola pública. Tem na internet, inclusive. E na internet, inclusive. E se você conhece alguém que está na escola pública, que tem filho na escola pública, pode levar para ele, que está lá, nome do diretor, seu nome do aluno, para fazer uma notificação extrajudicial. Então, o que eu quero chegar com isso? Onde é que eu quero chegar? É que nós temos que ver o que está sendo feito por outros grupos cristãos, né? Nos unirmos, né? Pegarmos o que de bom temos entre nós e aplicarmos, né? Não acharmos que está, e agora, que faremos? Não, muitos estão fazendo, nos unirmos, né, nesse sentido, e aplicarmos, né? Sem dúvida. Eu creio. Eu quero encerrar agradecendo humildemente a Igreja Presbiteriana, o Setor Bueno, que foi o primeiro lugar que me acolheu nesse projeto. Agradecer ao irmão Marlos, que acho que não chegou ainda, não se faz presente. Agradecer ao Betão. E agradecer a vocês que se propuseram estar aqui na segunda-feira. É um tema espinhoso. E que Deus possa realmente nos ajudar e ter misericórdia, só por Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Só uma coisinha, a gente está gravando tal, a gente pode pegar esse material e colocar no YouTube, divulgar? À vontade. Tá bom. À vontade. Obrigado. Agradeço muito, pastor Cristóvão, Deus o abençoe sempre. Eu quero falar também, só que essas coisas parecem assim teoria da conspiração, né? A gente começa a ver tanta coisa e a Inferno S.A. é tão espalhada, né? Mas eu me atentei para essas coisas me lembrando de um trabalho que eu fiz como profissional há uns 15 anos atrás. A minha empresa foi contratada para desenvolver um CD-ROM, eu acho que eu já até contei isso para o Romero, para uma ONG feminista aqui de Goiânia. E eu fiquei curioso, né? Me contrataram a empresa, a gente desenvolveu o CD-ROM para elas, e elas eram... um dia chamei uma delas lá numa conversa, chamei ela de querida, né? Pra quê, né? O mundo veio abaixo, ela faltou me xingar tudo. Aliás, ela me xingou, porque eu chamei ela de querida. Mas o que eu quero destacar apenas é o seguinte: essa ONG feminista, que é sediada ali perto da Semaco, ali atrás, esqueci o nome daquele bairro ali, Parque Amazônia, ela é bancada pela Fundação Ford, que é uma grande fundação americana também. Então, isso não é assim um devaneio aqui do pastor Cristóvão ou da gente. Quando você começa a estudar e ver, porque é muito descentralizado, sabe? São um monte de coisas desconexas aparentemente, pequenas engrenagens, né? E essas coisas sempre, como sempre o diabo faz, elas se revestem ou vêm no bojo de coisas aparentemente boas, como o pastor bem colocou aqui. Então a gente tem que ter a sabedoria, o discernimento de analisar essas coisas, né? A discriminação é errado, ou isso, ou aquilo, mas o que está por trás? Quem está bancando isso? Por que estão fazendo isso, né? Fica o alerta. A gente teve esse tempo aqui, foi um
tempo bom, às vezes as coisas parecem muito radicais, mas é como o pastor Cristóvão falou também, não se fie apenas na palavra dele, estude, procure. Tem muita gente já, graças a Deus, tem muita gente se despertando e tratando desses assuntos. Agradeço mais uma vez. Aqui a acolhida hoje, apesar de estarmos no templo da Igreja Presbiteriana, é da Mocidade para Cristo, né? Muito feliz, eu fico muito à vontade entre os jovens, entre a moça. Assim, adorei fazer a primeira palestra, mas assim, estar com meus irmãos, porque a primeira palestra eu fiz para ateu, para todo tipo de pessoa. Aqui eu estou na minha família, eu estou na minha casa, estou entre meus irmãos, então eu fico muito à vontade. Que eu ia dizer? Deixa eu só fazer um gancho, aproveitar, quando você lembra. Deixa eu fazer um gancho. Ele falou da Fundação Ford. Eu quero só. Olha como é que o diabo age. Aí eu vou falar um pouquinho de filosofia. Hegel é o pai do marxismo, vamos dizer assim. Marx estudou com Hegel no século XIX. O nazismo nasceu também em Hegel. Então o diabo pegou o hegelianismo, que é esse grande movimento filosófico, foi o último grande sistema filosófico da história, e fez duas doutrinas, uma de direita e uma de esquerda, nascerem para destruir a Terra, que foi o nazismo e o marxismo, que se odiavam, mas acabaram se auxiliando. Henry Ford, pai da Fundação Ford, ele era nazista e tinha negócios com a Alemanha nazista e visitou a Alemanha várias vezes, e visitou Hitler várias vezes. Ele tinha uma afinidade com o nazismo. Então não me surpreende, né, que isso tenha ocorrido. Vamos terminar então com uma oração. Eu só queria dizer para você que perguntou do Marlos, que ele está ali atrás. Marlos, eu te vi. Dá uma abanadinha aí, Marlos, para o pessoal te ver. Está aí. Ali. É isso então, a gente vai orar e nos despedir. Eu não sei se hoje teremos o lanchinho, temos? Então a gente sempre tem um tradicional lanchinho aqui ao fundo, no salão. A gente fica à vontade para trocar mais umas ideias aí com o pastor Cristóvão, aí a gente vai mais na pessoalidade, ok? Senhor, te agradecemos porque estamos aqui discutindo coisas concernentes ao teu reino. Muitas delas parecem tão confusas para nós e nebulosas, mas queremos te pedir que em nome de Jesus, que o Senhor aclareie as nossas mentes, nos abra o entendimento para que a gente entenda e não apoie coisas, doutrinas, filosofias que lá atrás, que lá no seu fulcro, na sua fundação, estão iniciadas, estão fomentadas pelo nosso inimigo, por Satanás. Queremos pedir que o Senhor nos proteja a sua igreja, proteja o pastor Cristóvão, que tem militado, está aí na linha de frente, é um foco de resistência. Agradecemos ao Senhor pela vida dele, pedimos que o Senhor o proteja, o conduza e o mantenha firme aí na defesa e dos princípios e na defesa da fé, da família e do cristianismo. Queremos te agradecer por tudo isso que aconteceu aqui hoje, que o Senhor aceite o nosso louvor, que a nossa palavra, os nossos cânticos seja como um aroma suave ao Senhor, Pai. Te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus e pedindo que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe sempre, viu?